Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Estamos chegando aqui para mais uma aula de redação dessa semana, tá? E para a aula de hoje, como sempre, por favor, tenha em mãos todo o seu material para você fazer as anotações, tá bom? Então, gente, é a nossa aula de número 6 e vamos lá. Na aula passada, a gente começou a ver o assunto sobre figuras de linguagem, não foi isso? A gente começou a falar sobre figuras de linguagem. E vamos só dar uma breve recapitulada nos assuntos que a gente viu na aula passada, tipo, bem rápido. Então, na aula passada, Na aula passada, a gente viu sobre os assuntos. A gente viu sobre aliteração, a gente viu sobre onomatopeia, a gente viu sobre paronomásia e viu sobre assonância, tá bom? A gente viu aí 4 figuras de linguagem, tá bom? Só relembrando, vocês já fizeram exercício, atividade no cadernão e tudo. E agora sim, vamos passar para o próximo assunto de figuras de linguagem. Hoje nós vamos falar sobre a metonímia, a comparação e a metáfora, tá bom? Este assunto ele vai da página 62 até a página 64 do seu livro, se você quiser acompanhar aí no seu livro. Página 62 até a página 64, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pela nossa primeira figura de linguagem e a gente vai ver que a primeira que a gente vai ver é a metonímia. Tem um nome um pouco estranho, mas com o tempo você se acostuma, tá? De tanto fazer exercício você já vai se acostumar. O que é a metonímia, galera? A gente usa a metonímia o tempo inteiro, apesar da gente achar esse nome estranho, mas a gente usa a metonímia assim toda hora. O que é a metonímia? É a substituição de uma palavra por outra com existência de semelhança entre elas. Então, a metonímia é quando a gente tem uma semelhança entre duas palavras, mas eu troco. Por exemplo, quando você fala assim, eu tô querendo comer um McDonald's. Você não está querendo, a McDonald's é a marca, né? Mas quando você fala, eu queria comer um McDonald's, você está se referindo ao hambúrguer da McDonald's, não é isso? E você aí já usou uma metonímia, repara, McDonald's e hambúrguer. Então, quando alguém já fala McDonald's, já sabe que está se referindo ao hambúrguer, né? Vamos ver outro exemplo só para ficar mais claro? Existem vários tipos de metonímia, mas a gente vai ver aqui só alguns tipos, só 3 tipos, tá bom? O resto você vai ver mais lá pra frente. Então, acompanhe aqui comigo. O primeiro tipo é o efeito pela causa ou a causa pelo efeito. Olha o exemplo. Conseguiu passar na prova com suor e lágrimas. Quando eu digo com suor e lágrimas, eu digo o quê? Que eu quero dizer o quê? Que a pessoa conseguiu passar com muito estudo ou com muito esforço, né? Mas, em vez de eu falar esforço ou estudo, eu falei suor e lágrima. Então, repara que suor e lágrimas é o quê? É o efeito, né? Na verdade, é a causa, né? A causa é suor e lágrimas. E qual foi o efeito? Passar na prova, né? Então, a gente tem aí, quando a gente troca a causa pelo efeito. Em vez de eu dizer com muito esforço, com muita dedicação, com muito estudo, eu falei com suor e lágrimas. Eu troquei as palavras, tá bom? Você pode estar pausando o vídeo para copiar esse esquema, esse exemplo aqui, mas você também tem essa informação no seu livro, tá bom? Que está na página 62. Vamos lá. Aí tem um outro tipo de metonímia, que é o continente, ou seja, o recipiente pelo conteúdo. E isso, galera, a gente faz o tempo inteiro. Olha esse exemplo aí. Tomei um copo de água. Você não tomou o copo, você tomou a água que estava dentro do copo. Mas a gente geralmente não fala isso, né? Bom, agora, por favor, eu desejo a água que fica dentro do copo. Não. Você não faz isso, né? Quando você fala assim, eu tomei uma xícara de café. Você não tomou a xícara, né? Você tomou o café que estava dentro da xícara. Quando a gente fala assim, eu queria comer uma caixa de bombom. Você não quer comer a caixa, você quer comer os bombons que estão dentro dela. Então, é quando a gente fala assim, esse tipo de metonímia é quando a gente fala o que está dentro, né,
o continente, o recipiente, pelo conteúdo, né? Esse é o tipo de metonímia. Tomei um copo de água, uma xícara de café, uma caixa de bombom. Quando a gente fala assim, eu comi um prato cheio de comida. Você não comeu o prato, literalmente. Você comeu a comida que estava no prato. Estão conseguindo me entender? Basicamente assim. Olha esse exemplo aqui, ó. Bebeu uma taça de vinho. Taça é o recipiente, né? É o continente, recipiente. E o vinho é o conteúdo, né? Só que veja, a gente não fala bebeu o vinho que estava dentro da taça. Não, falou uma taça de vinho, mas a pessoa não vai literalmente tomar a taça. Deu para você entender? Espero que sim, hein? Agora vamos para outro tipo de metonímia. O outro tipo que a gente tem outros, tá bom? Mas a gente vai ver só esse. A gente tem aí o autor pela obra. Como assim? Olha esse exemplo. Tem um Picasso autêntico em casa. Só que a pessoa, ela não tem o pintor Pablo Picasso. Ela tem um quadro, ela tem uma pintura feita pelo Pablo Picasso. Então, esse aí, o autor pela obra, é quando em vez da gente dizer a obra, a gente fala o autor. Por exemplo, ela falou o autor, o Pablo Picasso, é o pintor, né? Só que ela não tem literalmente o pintor na casa dela, né? Até porque já morreu. Outro exemplo, quando a gente fala assim, eu amo ler, deixa eu ver aí um livro. Você gosta de ler livros? Eu amo ler quadrinho da Marvel, eu amo ler a Marvel, eu amo ver a Marvel, né? Quando você fala amo ver a Marvel, você não está vendo literalmente a marca, a empresa Marvel. Você está vendo um filme que foi produzido pela Marvel, não é isso? Olha outro exemplo que a gente tem aqui. Olha aí essa charge. O meninozinho diz assim, eu já li o Machado de Assis e agora quero devolvê-lo. E aí a senhorinha da biblioteca diz, ressuscitou? Como assim? Ele não leu, a gente tem aqui o Machado de Assis, né? Ele não leu literalmente o Machado de Assis, que é um escritor, né? Ele não leu o Machado de Assis, a pessoa do Machado de Assis. Ele leu o quê? O livro escrito pelo Machado de Assis. Quando a gente fala assim, outro exemplo, quando a gente fala assim, por exemplo, eu queria assistir Netflix. Agora é o seguinte, você não vai literalmente assistir a marca Netflix, você vai assistir um filme ou uma série da Netflix, você não vai ver literalmente a Netflix. Deu para entender? Espero que sim, galera. Então aí foi o que a gente viu de metonímia, tá bom? Agora vamos para a próxima figura de linguagem, que é a comparação, tá bom? Aí ela já está na página 63 do seu livro, tá bom? Você pode acompanhar aí, página 63. O que é a comparação, galera? A comparação é facinho, super fácil. A comparação é ideia de relacionar dois termos diferentes numa mesma frase. Geralmente aparece a conjunção como. Então é muito fácil. Esse como não é do verbo comer, né? O como de fazer uma relação, uma comparação, né? Então a comparação ela relaciona dois termos numa mesma frase. Vamos ver aqui um exemplo para ficar mais claro? Olha essa frase. Você é como uma rosa, linda e delicada. Então olha só, ele usou aqui nessa frase o como, você é como uma rosa. Então ele está comparando a pessoa com uma rosa, né? E aí tem o mesmo sentido da gente falar que nem uma rosa, parece uma rosa, né? Essas duas também podem ser usadas no lugar do como. E a comparação, galera, sempre numa poesia, num poema, num texto escrito, sempre vai ter o quê? O como ou o que nem, tá bom? Ou parece, né? Vai aparecer na frase. Olha outro exemplo aqui. Não sei se você consegue enxergar essa tirinha, mas diz assim. Usando a linguagem dele, é o título. Aí tem essa mulher aqui e ela fala. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor?
Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. E aí o Armando fica, hã? Aí ela, com mais raiva dela, fala: o amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. E aí ele fala: ah, entendi. Então repara quando ela fala: você não sabe que o amor é como uma flor? Então aqui ela está comparando o amor com a flor. E na segunda fala dela: o amor é como o motor do carro. Então ela está comparando o amor com o motor do carro. Então a gente está vendo aí a comparação em que ela usou o como. Então na comparação sempre vai ter o como, ou que nem, ou parece. Beleza? Agora vamos para a nossa última figura de linguagem a ser vista hoje, que está no teu livro, na página 63, tá bom? Na verdade, eu acho que é na página 63. Que é a metáfora. A metáfora também é usada o tempo inteiro por nós, tá? Olha só, o que é a metáfora? Acompanha comigo. Metáfora é quando a gente usa uma palavra diferente do seu significado real. Geralmente é uma afirmação. Então, quando eu uso uma palavra que não é o significado real, pode ser uma palavra ou expressão, né? Que não é o significado real dela, eu estou fazendo uma metáfora. E, geralmente, a metáfora ela vem como uma afirmação. Como assim? Bora ver um exemplo aqui. A gente tem aí, ela é um doce. Então, repara que a pessoa não pode ser literalmente um doce, né? Não pode. Então, é como se ela estivesse afirmando que a pessoa é um doce. Então, qual é a característica do doce, né? Doce é algo agradável, quer dizer que a pessoa é agradável, que ela é uma pessoa que é muito simpática, né? Muito fofinha, algo assim. Só que a pessoa não é literalmente doce, né? Então ele está usando a palavra que não está no seu sentido real, literal. Quando fala assim, essa pessoa é um amor. A pessoa literalmente não pode ser o amor, né? Até porque o amor é algo abstrato, né? Algo que a gente não consegue visualizar assim, literalmente. Então, repara que nessas duas frases está usando aqui né? Está fazendo uma afirmação. É diferente do seu significado real. Então, aqui a pessoa não é literalmente o doce. E aqui essa pessoa também não é literalmente o amor. É só uma forma de falar, uma metáfora. Olha esse exemplo aqui, ó. Pandas gostam de comer e dormir. Aí embaixo. Acho que eu sou um panda. E aí, você é um panda? Então, aqui, olha só. Acho que eu sou um panda. Então, repara que uma pessoa não pode ser literalmente um panda. Você do nada não pode aí se transformar num bichinho, num panda, né? Mas ele quer dizer no panda o quê? Pelo fato de que a pessoa que diz que é um panda é uma pessoa que diz que gosta de comer e dormir. Essa é a característica. Mas não que ela seja literalmente um panda. Deu para entender, galera? Espero que sim, né? Então, quando a gente usa aí a palavra que não é o seu significado real como uma afirmação, a gente está usando a metáfora. E a gente usa o tempo todo, pessoal, quando fala assim, aquela pessoa é um gatinho, é uma gatinha, né? Gatinho ou gatinha. Então, a pessoa literalmente não pode ser um gatinho, literalmente não pode ser uma gatinha, não pode ser um animal, né? Mas aí está falando de qual característica? A questão de ser bonito, simpático, não é isso, pessoal? Olha esse exemplo aqui no meme, porque meme também é educação, às vezes, tá, galera? Às vezes só, tá bom? Então, olha só, você vê esse meme o tempo inteiro, mas você nunca pensou que a gente poderia ver numa aula, né? Então, olha só. Quando você não entende o que a pessoa disse, ela responde com esquece. E aí tem a imagem aqui, ele fala, eu sou uma piada para você? Então, repara, eu sou uma piada para você, está falando eu sou uma piada. Literalmente, alguém não pode ser uma piada, literalmente, né? Então, ele queria dizer que essa vida, né, é que ele, a pessoa dele, seria algo engraçado, seria uma piada, algo que não se leva a sério. É esse o sentido que ele quer falar.
mas a pessoa literalmente não pode ser uma piada. Então, repara que em todos esses exemplos a gente viu uma afirmação, né? Eu sou, ela é, tal pessoa é, nós somos, né? A metáfora geralmente vem em forma de afirmação, tá bom? E não é no sentido literal, galera. Não é aquilo que está escrito, não é nada ao pé da letra, tá bom? Olha esse outro exemplo só para descontrair. Quando seu amigo fala que você é bonita e depois fala que é uma metáfora. Como assim? Quer dizer que ele não estava dizendo que era no sentido literal, né? Que a beleza seria um outro conceito, né? Então aí, galera, a gente tem um outro exemplo aqui de metáfora. Então, pessoal, já estamos finalizando a nossa aula de hoje. E, claro, como sempre, eu vou deixar uma atividade para vocês, que se encontra aqui na página 62 até a página 64, sobre o assunto que a gente viu hoje. Então, só relembrando, a gente viu que a metonímia é quando a gente troca as palavras com sentidos diferentes, e a gente viu que o tipo de metonímia, o recipiente pelo conteúdo, quando a gente fala tomei um copo de água, comi uma caixa de bombom, né? Você não literalmente comeu a caixa, não literalmente tomou o copo, só o conteúdo que estava dentro daquele recipiente. A gente viu o efeito pela causa, né? Conquistei tudo por suor, com suor e lágrimas, né? E a gente viu também o tipo de metonímia que é o autor pela obra, né? Ah, eu assisti Netflix, eu li Machado de Assis, né? Tudo isso aí é metonímia. Aí a gente viu a comparação, sempre parece como, você é como uma flor, você é como um anjo, né? O é como. E a gente viu por último agora a metáfora, que ela é uma afirmação, que ela não está no seu sentido literal. Beleza? E aí você vai fazer exercícios sobre essas que a gente estudou hoje. Você vai fazer as questões 7, 8, 9 e 10, tá bom? Questão 7, 8, 9 e 10 do seu livro. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima aula e tchauzinho!